7h22. Urgente. Adelson Carvalho. Agora, ouvinte Sociedade, vamos a uma entrevista bem esclarecedora aqui no nosso programa. Sociedade Entrevista. Sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. A nossa entrevistada de hoje é Cláudia Valéria, meteorologista do INMET. Ela vai falar de chuva de outono, transição, El Ninho. Cláudia Valéria, bom dia, tudo bem? Bom dia, Adelson, bom dia a todos que nos escutam, né, nessa manhã. E estamos aqui à disposição para trazer alguns esclarecimentos aí que forem necessários para levar, né, o mais próximo possível da sociedade, de todo mundo, essas informações. Outono 2023, né? Começando em março, é uma estação marcada, né, por período de chuva, aí faz sol. Eu tô pegando como base Salvador, né? Mas como a Bahia é gigante, tem um território gigantesco também do semiárido, né? O maior semiárido brasileiro está aqui dentro, né? Do estado da Bahia, a maior parte do semiárido. Mas e aí? A gente percebe que Salvador, né, tem muita mudança de tempo durante o dia, várias vezes. Ontem, por exemplo, na maior parte da cidade, sol, e à noite, pau quebrou de chuva. Exatamente, Adelson. A gente tem um estado grande, né, como você comentou. Temos períodos chuvosos diferenciados. Na verdade, agora a gente está terminando o período chuvoso da região centro-oeste, aquela região ali de Barreiras, Bom Jesus da Lapa. Chove durante o verão, durante o outono a gente já tem a redução das chuvas. Aqui em Salvador, coincide com o outono, o período chuvoso. Os meses que a gente tem o maior acumulado de chuva mensal são os meses de abril, maio e junho. Esse ano a gente está tendo chuvas abaixo da média, pelo menos até o momento. Por exemplo, aqui na capital a gente tem algo em torno de 150 milímetros, para ocorrer 200 milímetros ocorrendo agora no mês de abril. Então essas chuvas, até o momento, a gente só tem um acumulado em torno de 82 milímetros na nossa estação de referência de Ondina. Então, apesar de estarmos no período chuvoso da capital, esse mês ainda temos observado chuvas abaixo da média, mas a gente lembra que estamos dentro do período onde essa variação, como você citou, o que a gente chama de instabilidade, aqueles dias que não seguem um mesmo padrão, não fica totalmente ensolarado, nem totalmente chuvoso, mas sempre com essa grande variação ocorrendo ao longo do dia, momentos com ocorrências de sol, mas também aquelas chuvinhas não são descartadas, principalmente durante noite e início do dia. Agora, por que no semiárido, no sertão, a chuva é diferenciada, né? O sertanejo, ele espera a chuva de novembro em diante. Tanto é que quando ele vai plantar, ele corta a terra em agosto, setembro, para não ser pego de surpresa, porque outubro a chuva é mais certa. Se ela não vem em outubro, ela vem em novembro. E aí ela segue até março. Às vezes passa um pouquinho, abril. Tivemos chuva no sertão agora, na Semana Santa, já abril, né? Por que isso acontece? Os sistemas meteorológicos que provocam chuvas no nosso estado, eles ocorrem em momentos diferentes. Então, por exemplo, grande parte do sertão, da região mais seca do estado, do oeste, nós temos sistemas meteorológicos que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, né, que é uma junção normalmente de uma frente fria, mais aquela convergência de umidade que chega ao nosso estado pelo oeste, que é também o período chuvoso da região central do Brasil. Então, esses sistemas meteorológicos, eles atuam durante esse período do verão com mais frequência e também com mais intensidade, promovendo chuvas nessas áreas. E ao longo da faixa litorânea, diferenciado, né? Nós temos aí as ocorrências de chuva, claro. No litoral nós temos chuvas ao longo do ano inteiro, sendo que nos meses de outono com volumes maiores e chuvas mais frequentes. Lembrando também a característica, quanto mais próximo da faixa litorânea, a gente tem uma maior disponibilidade de umidade no ar. Então, essa variação
não só das chuvas, mas também das temperaturas, elas são menores, ou seja, a gente tem chuva ao longo do ano inteiro, as temperaturas máximas e mínimas, elas não têm grandes diferenças. Quando a gente vai avançando para o interior do estado, essa umidade, ela vai sendo menor, ela só tem essa umidade quando a gente tem um sistema meteorológico mais intenso, que acaba trazendo uma grande quantidade de umidade. Fora disso, fica uma condição mais seca, que favorece não só a ausência de chuvas, mas também a gente ter aqueles grandes diferenças de temperaturas, ou seja, durante a noite esfria bastante. Um exemplo clássico aqui próximo é Feira de Santana. Durante a madrugada, início do dia, as temperaturas baixas e à tarde a temperatura se eleva muito. Então a gente chama uma grande amplitude térmica. Isso ocorre porque a gente tem menos umidade disponível, ou seja, menos vapor d'água disponível na atmosfera. Interessante, né? O sertão, ele tem características muito diferentes, né? Que o São João no sertão, você vai de boa, que sabe que não vai chover, dificilmente vai chover. Pode dar uma garoa, mas não chove a ponto de atrapalhar a festa do São João, né? E o que é que acontece? E aqui há algumas perguntas, porque quando a gente fala de chuva e fala de baixa temperatura, tem mais, é como se fosse, você entende melhor, mas só que, é como a senhora está dizendo aí você chega, por exemplo, em Muritiba, durante o dia tá um sol rachando o asfalto, e à noite uma temperatura bem agradável para uns e frio para outros, né? A temperatura fica bem baixinha mesmo. Para quem é da capital, sofre muito, quem sente frio com facilidade, né? E então isso ocorre, a explicação é essa, porque tem menos vapor d'água. Isso, exatamente, porque quem regula a temperatura é o vapor de água. Quando a gente tem mais vapor de água na atmosfera, a gente tem aí uma condição que mantém o calor, né? Quando você tem mais água, você mantém a condição de reduzir muito e aquecer muito, ela fica, é um termorregulador que a gente chama. Ele regula a temperatura, a umidade. Quando você vai para uma região mais seca, o que acontece? Você tem durante a tarde pouquíssimas nuvens naquela área, então muita radiação chegando ao solo direta, então aquece muito o solo. Esse aquecimento do solo, ele vai passando para as camadas do ar imediatamente que estão em contato com aquele solo, a temperatura se eleva. Durante a noite, também com essa ausência de nuvens, essa temperatura que ficou ali acumulada durante o dia, ela volta muito rapidamente, ela é dispersada muito rapidamente de volta para a atmosfera. Então, resfria muito rapidamente. Então, por isso que a gente tem esse grande contraste. Temperaturas baixas durante a madrugada e quente durante as tardes. Seu Antônio Marcos, ele está acompanhando a gente lá em Morro do Chapéu e entra aqui nesse tema interessante. Ele diz: Adelso Carvalho, eu gostaria de saber da meteorologista, que eu sempre vejo, por exemplo, no Paraná, né? A soja é plantada, o milho é plantado no pó, a terra está seca, só que lá eles têm a certeza que a chuva vai chegar daqui a 3, 4, 5 dias, ou seja, as chuvas são mais regulares. Por que isso acontece? E aqui no Nordeste nem tanto. No Oeste já se consegue, né, ter essa quase certeza, né? Por conta dos grandes equipamentos que a tecnologia, né? Mas lá no Paraná eu já vi também esse tipo de reportagem. Em Goiás, por exemplo, né? Pode estar tudo seco hoje, mas sabe que daqui a 3 dias vai chover. Isso, a gente tem uma facilidade maior, principalmente nas regiões sul e sudeste, Adelso, porque os sistemas meteorológicos, normalmente, eles se formam ali no finzinho do hemisfério sul, vem chegando ao Brasil pelo sul do Brasil. Então, os sistemas, eles são mais intensos, são de mais fácil, né, previsibilidade, tem maior intensidade para chegar. O período chuvoso é totalmente diferenciado, ou seja, nessas regiões, principalmente sul, sudeste do Brasil, nós temos estações do ano bem definidas. Então, inverno, realmente a temperatura é muito baixa. Verão é bem elevado, então é tudo muito bem determinado. Quando a gente sobe, vai avançando e vai chegando no Nordeste brasileiro, aí eu digo sempre, a gente não tem estações do ano bem definidas. A gente tem 2 períodos. Um período seco
e um período chuvoso. E o que confunde muita gente, né? Muito. Que chama, por exemplo, em dezembro o pessoal chegou o inverno. Exatamente. Dezembro chegou o inverno. Confunde período chuvoso com estação do ano. A gente tem aqui em grande parte do nosso estado acontecendo o período chuvoso no verão. Então, assim, fica meio esquisito pensar essa relação. Então, eu costumo sempre dizer, para não errar, no Nordeste do Brasil, só tem uma coisa que a gente pode fixar: inverno com temperatura baixa. As menores temperaturas do ano, para nós aqui na Bahia, elas ocorrem durante o inverno. Fora disso, a questão relacionada diretamente com chuva, não dá para fazer essa relação direta. É certo que vai errar. É certo que vai errar, porque a previsão de ocorrências de chuvas na região centro-oeste coincide com o verão, aqui na faixa litorânea coincide com o outono, na região nordeste do estado já fica intermediária entre esses dois períodos chuvosos. Nós temos na Bahia, Adelson, 3 períodos chuvosos diferenciados. Então, isso é bastante complicado. Quando a gente vai para a região central, como você citou, Morro do Chapéu, ele pega um pouquinho de cada um desses sistemas, de cada um desses períodos chuvosos. Então, se chegar em Irecê, área... você vai perceber também. Exatamente. Que então, é uma área extremamente complicada, porque ele pega um pouco do período chuvoso de cada uma dessas 3 regiões, claro, tendo uma grande parte do período mais em um, que é esse que pega a região do sertão. Dona Marinha tá lá na Ribeira e quer saber por que Vitória da Conquista faz tanto frio. Principalmente pela altitude, é bastante elevado, né? A gente tem e tem as seca, áreas né? elevadas tem seca. Estiagem. Isso. Aí mais uma referência que a gente pode fazer, que temperatura e chuva não estão diretamente relacionadas. Lá é uma questão da orografia, é uma região alta, nos planaltos, na região da Chapada a gente tem temperaturas mais baixas, é o caso de Piatã. Piatã é o município com menor temperatura do Nordeste brasileiro. Eu já fui lá algumas vezes e fui atraído pela temperatura e pelo café. Exatamente, né? Tem a questão do café lá, que é bastante famoso. O café gosta de altitude, né? Isso. E temperaturas mais baixas Temperaturas mais baixas, né? Agora, interessante que isso a gente conseguiu enfrentar com a cultura da uva, né? Que hoje a gente produz uva em abundância no Vale do São Francisco. Mas aí já é questão da irrigação. É tecnologia. É tecnologia. Assim como também o oeste da Bahia. Hoje a gente tem uma grande produção de grãos naquela região, mas não mais com aquela característica de agricultura familiar, de esperar pelo período chuvoso. Já tem toda uma tecnologia, todo um estudo, onde entra com o processo de irrigação nos momentos que a chuva não ocorre. Então, já é uma outra característica. Aqui pergunta da zona rural de Riachão do Jacuípe, seu Roberto Carneiro. Pergunta a Adelso Carvalho, por favor, entrevistada, se a gente vai ter chuva constante para Riachão do Jacuípe no inverno, pois sou agricultor familiar e planto feijão, planto milho. Interessante, né? Como o povo se identifica com esse tipo de entrevista, né? Quem é que não precisa de alimento, né? O alimento, ele depende da terra, depende do solo, depende da água, depende do clima, não tem para onde correr, né, Valéria? Algumas áreas do conhecimento, Adelso, elas não têm tanta visibilidade, mas todos nós, no dia a dia, precisamos, né? Se a gente vai fazer um passeio, se a gente vai viajar, se a gente vai plantar, se a gente vai armazenar os nossos grãos, tudo que a gente vai fazer envolve a condição do tempo e do clima. Muitas vezes a gente não observa, e respondendo à pergunta aí do Riachão do Jacuípe, realmente a gente vai ter aí umas chuvas mais frequentes, mas é mais aquela chuvinha de inverno, aquela chuvinha mais fraca, persistente. Agora, nesse período, a gente está tendo... Não tem aguaceiro? Não, por enquanto não. A gente tem uma característica de chuvas mais fracas. As chuvas mais intensas, em poucas horas, elas ocorrem mais durante o outono. Como ele está falando do inverno, essa chuva é aquela chuva mais frequente, mas com uma característica de chuva mais fraca. Aqui pergunta também interessante sobre a neblina, né? A neblina é um espetáculo da natureza. Para mim, um dos espetáculos mais lindos da natureza é a neblina, com todos os riscos que ela pode trazer, especialmente nas rodovias, né? Mas essa é a pergunta: o que forma a neblina? A neblina é a nuvem que desce? Não.
Na verdade, ela ocorre, é uma inversão térmica que a gente chama. Quando a gente tem, normalmente, uma grande disponibilidade de vapor de água, aí a gente vem a condição. Para formar os sistemas todos, né, que a gente conhece, neblina, chuva, a gente tem 2 fatores extremamente importantes: temperatura e umidade. A gente tem próximo, né, ao solo uma grande disponibilidade de umidade. Vem à noite, a temperatura cai muito. É o sereno. Aí fica aquela temperatura mais baixa, com muita umidade sobre aquela região. No amanhecer, o sol começa a jogar uma radiaçãozinha no solo e ocorre um processo de inversão térmica. Começa a aquecer a parte do solo e aí o que é que faz? Condensa esse vapor de água que estava muito próximo ao solo. Daí vem o que nós chamamos de nevoeiro, neblina, que acaba, né, trazendo alguns transtornos, principalmente no caso da visibilidade, acaba atrapalhando. E quando isso é de uma forma mais intensa, não só atrapalha as rodovias, mas muitas vezes fecha aeroportos, a coisa bem de maior, né, de maior intensidade acontecendo. Impacto, né? Impactos maiores. Causa impacto econômico, inclusive. Agora, a neblina, você vê que as fábricas tiveram que criar tecnologia, né? Que hoje tem farol de neblina, né? O carro tem um farol de neblina para enfrentar aí esses momentos. Você passa ali, você sai de Salvador, chega em Candeias, nesse período agora, de outono até setembro, inverno. Outono e inverno. Outono e inverno, você ia ver neblina. É mais comum no nosso estado no decorrer do inverno. Mas Salvador tem também, viu? Tem. Inclusive no inverno aqui a gente verifica em alguns momentos, assim, não é tão frequente, né? Como aqui na região, no entorno, no Recôncavo, na Chapada, na região ali de Vitória da Conquista, que praticamente todos os dias ocorre no decorrer do inverno. Mas no outono e inverno já acontece. Quando a gente tem um ano mais frio, que a gente chama, que as temperaturas baixas elas persistem um pouco mais, às vezes se estende até o início da primavera. Uma pergunta interessante aqui de seu Jaime, ele quer saber o seguinte: por que só é possível nevar no sul do Brasil? É porque a neve já é uma condição diferenciada. A neblina, por exemplo, ela se forma próxima ao solo, basta que a gente tenha uma temperatura um pouco menor. Para a neve é preciso que a temperatura, a neve na verdade é a chuva, né? A neve ela vai formar aquela camada, ela precisa de temperaturas muito baixas, inferior a 0 grau, para que esse processo aconteça. Então a temperatura tem que chegar a um valor abaixo de 0 para que ocorra esse processo. E a diferença da neve para a chuva de granizo? Granizo já pode ocorrer em qualquer local. Inclusive aqui no Nordeste, aqui na Bahia, a gente tem esses casos. Em Iraquara, por exemplo, na Chapada Diamantina, tem registro? Tem. Lá. A gente tem, é uma chuva como qualquer outra. Qual é o diferencial? No processo de formação, ele é muito rápido. Tem uma grande... Aí a gente precisa... Aí às vezes as pessoas confundem um pouco, Adelson. A gente precisa de temperaturas mais elevadas ao solo, que vai favorecer esse desenvolvimento rápido de nuvens, aí promove, porque para ocorrer chuva, ocorre o que a gente chama de uma ascensão de ar. Pega o ar daqui de baixo e joga lá para cima. Quando a gente está na atmosfera, a temperatura ela vai caindo com a altitude. Quanto mais alto você sobe, por exemplo, quando você vai no avião, você escuta falar temperatura externa menos 5 graus. O avião já está na mesosfera. Ele está na atmosfera ainda, só que nas camadas mais altas. Então, o que acontece? A gente tem essa camada de ar quente, que é elevada muito rapidamente para esses níveis de atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, ocorre o processo de congelamento muito rápido dessa parcela que está com muita umidade, aí acaba caindo em forma de chuva. Não dá tempo quebrar, desfazer e voltar à condição líquida, então acaba caindo em forma de pedras de gelo, que é o nosso granizo. E a neve é um espetáculo também, né, senhora? Vê que nós temos aí inúmeras pessoas que viajam para o sul do Brasil para ver neve e quando não conseguem, ficam frustradas. Não é? São Joaquim, Santa Catarina mesmo é um ponto bem escolhido, né? Praticamente todos os anos ocorre, né? Em algum momento do ano. Às vezes a pessoa não consegue conciliar o momento que ela vem.
Agora, assim, a gente tem uma condição de previsão, né, boa para fazer isso, mas assim, nem sempre a gente consegue no nosso dia a dia arrumar, né, ter essa disponibilidade para estar naquele momento presente naquele. Então fica para alguns que naquele momento pode. Vocês estão lá, né? E por que lá se produz a melhor maçã do Brasil? Por conta desse frio todo, né? As condições, né? As condições do clima. A melhor maçã do Brasil é produzida lá em Santa Catarina. Hoje a gente sabe, Adelso, que com tecnologia a gente pode ter produção de qualquer fruta, verdura em qualquer área do nosso país. Mas a gente sabe que existem condições praticamente perfeitas, né, para que a gente tenha o melhor produto. Não quer dizer que a gente não consegue trazer uma condição, mas aí vai envolver mais driblar tecnologia. A natureza, né? Isso, exatamente. Com tecnologia a gente vai conseguindo driblar, criar condições necessárias, mas nunca você consegue aquela condição ideal como naquele momento, naquela localidade onde você vai ter essa melhor produção. Adelso Carvalho, pergunte aí a profissional o que ocorre quando a plantação fica toda queimada? Muitas vezes ocorre a queima da folha por queda de neve, quando foi neve ou geada. Isso acontece muito no sul de Minas Gerais com café. Aconteceu recentemente. E é lá. uma quebra absurda na produção. E o impacto chega lá na mesa do cidadão. E daí a importância da previsão para aquela região. Muitas vezes a gente lança a previsão, eles cobrem as áreas, eles já têm todo um artifício para proteger essas áreas para que não ocorra essa perda tão grande. A previsão hoje está muito mais segura, né? A gente previsão do tempo ganhou espaço na TV, ganhou espaço no rádio, né? Agora, hoje está com muito mais certeza a tecnologia, né? A tecnologia avançou muito, Adelso, nos últimos anos, mas a questão da visibilidade, ela tem a ver mais com a questão do acesso à informação. Também. Né? Hoje a gente tem as pessoas chegam muito mais próximos, né, das fontes das informações. Antes a gente dependia muito de alguém para fazer esse caminho, e às vezes nesse caminho era deturpada essa informação. Então, a gente, em meteorologia, durante muitos anos, a gente sofreu com esse caminho. Eu digo algo, quando chega lá no final, a informação já é diferenciada, já é um pouco modificada, porque a gente tem uma certa tendência a modificar o nosso favor, né? Por exemplo, se você trabalha a sua região, você quer vender temperaturas baixas. Eu digo, próxima semana deve ter um evento de frio na sua região. O que é que você vai fazer? Você vai querer publicar que na semana seguinte vai ter uma temperatura muito baixa. Por quê? Porque de preferência temperatura baixa sem chuva, né? Exatamente. Aí atrai o turista. Então, assim, depende muito. E hoje não. Hoje a gente tem essa informação chegando às pessoas através da TV, através do rádio, através diretamente dos portais dos institutos, como é o caso do nosso. Nós temos o nosso portal que fica aberto, é o portal.inmet.gov.br, onde as pessoas podem diariamente ter um aplicativo onde pode estar baixando essas informações, acompanhando. Hoje a pessoa viaja sabendo se tem previsão de chuva ou não para o destino. Exatamente. E aí, inclusive, para economizar, né, Adelso? Porque se você vai para uma região onde você não vai precisar de roupa de frio, hoje a gente sabe que a gente paga bagagem, né? Excesso de bagagem. Então eu vou levar o mínimo. Então, quando você tem a informação, você sempre tem ganhos. A previsão do tempo hoje faz parte do dia a dia do cidadão. Cláudia Valéria, muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso programa, né? Salvador tem quantas estações de meteorologia? Do Instituto nós temos duas. Temos uma na base naval e uma em Ondina, que é a nossa histórica, onde a gente faz todas as referências. Aquela que solta o balão, né? Também. Eu vi lá uma vez. Ele desaparece aí. E ela é a estação de referência, né? Porque na climatologia a gente precisa de muitos anos de informação. Então, essa estação de referência é a nossa estação de Ondina. A estação lá nós temos uma estação convencional e uma estação automática. Meteorologista do INMET, Cláudia Valéria, nossa entrevistada. Obrigado. Muito obrigada, estamos sempre à disposição. Agora 7